esse ensinamento, essa sabedoria de Deus, será que eles vão encontrar essa sabedoria? Será que eles vão encontrar esse ensinamento? Não, eles não vão encontrar essa sabedoria e esse ensinamento de Deus, porque eles não estão buscando. Quando nós queremos se formar, ser alguma coisa na vida, antes nós temos que buscar, antes nós temos que estudar, para que consigamos alguma coisa na nossa vida, ou seja, aquilo que nós estamos almejando. Na área espiritual é a mesma coisa. Se nós queremos ter a sabedoria de Deus, se nós queremos ter o conhecimento da palavra de Deus, nós temos que buscar este conhecimento, nós temos que buscar esta sabedoria de Deus, pois somente esse Deus tem essa sabedoria para nos dar, pois Ele é o dono da sabedoria, Ele é a sabedoria. Em outro nós não vamos encontrar, em outros nós não vamos encontrar de forma alguma. Somente neste Deus é aonde nós vamos ter, aonde nós vamos receber esta sabedoria, a sabedoria de Deus nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus, ela está dizendo aqui no início, aqui no cabeçalho do texto, está dizendo assim: a ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Aqui ele está sendo grato a Deus, está sendo grato a Deus porque Deus o consolou. O consolou de quê? De algo que Paulo estava passando em sua vida, pois Paulo sofreu bastante. Paulo, ele foi fundador de vários ministérios em Éfeso, em Corinto, em vários lugares ele foi fundador de ministério, ele fundava os ministérios e deixava alguém tomando conta desta igreja e saía para fundar outros ministérios, e assim ele ia prosseguindo. E nesta ida, nesta trajetória, ele sofreu bastante. Aqui ele está sendo grato a Deus porque Deus o consolou. E quando fala em consolar, se fala do Espírito de Deus, pois o Espírito de Deus, ele é o Espírito Consolador, pois assim diz a palavra de Deus. O Espírito Consolador, ele tem a função de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que não somente essa função, não é somente essa função que o Espírito de Deus tem. O Espírito de Deus tem várias funções. A função de consolar o homem, a função de consolar a mulher. Mas consolar quando? Quando esta mulher, quando este homem está com uma dor, seja uma dor física ou uma dor espiritual. O Espírito de Deus, ele tem a função de consolar este homem, ele tem a função de consolar esta mulher. E o que é consolar? Consolar é convencer este homem, é convencer esta mulher que aquela situação que este homem, que esta mulher está passando, eles possam entender que é a vontade de Deus.
Deus passa a consolar a essas pessoas, ensinando para elas, ou fazendo com que elas entendam que a situação que elas possam estar passando é a vontade de Deus. Essa é a função do Espírito de Deus. É por isso que quando nós estamos passando por tribulações na nossa vida, entra em ação o Espírito de Deus para consolar as nossas vidas. Ah, mas eu não aguento. Se a minha esposa morrer, se o meu filho morrer, se o meu marido morrer, eu não vou suportar. Você suporta sim, porque o Espírito de Deus é Ele que consola o homem, é Ele que consola a mulher de Deus, o homem de Deus. Esta é a função do Espírito Consolador nas nossas vidas. É por isso que é bom servir a Deus, é por isso que é bom estar na presença de Deus, porque quando nós estamos na presença de Deus, quando nós precisamos do socorro de Deus, Ele sempre está presente. Glória a Deus, aleluia. E quem não tem Deus? Quem não tem Deus, aonde essa pessoa vai procurar o socorro? Quem não tem Deus começa a bater em várias portas à procura do socorro e não encontra. Mas quem tem Deus, a primeira porta que essa pessoa bate, ela encontra o socorro, porque esta primeira porta que essas pessoas batem é a porta que se chama Jesus de Nazaré. Ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se você bater nesta porta que se chama Jesus, você vai encontrar a pastagem, você vai encontrar o alimento, você vai encontrar a consolação. Somente esse Deus faz isto por nós. Somente esse Deus. Não adianta buscarmos em outro lugar. Ele diz aqui: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa aqui a exaltar o Deus Todo-Poderoso, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, somente em Deus é que nós vamos obter misericórdias, porque Ele mesmo é a misericórdia, Ele mesmo é a consolação. Diz aqui: o Pai das misericórdias. Ele é o dono das misericórdias e o Deus de toda a consolação. É somente em Deus que nós vamos obter essas misericórdias. Essas misericórdias que se renovam cada manhã. Essas misericórdias que diz a palavra de Deus que não tem fim. Ah, mas nós podemos fazer tudo. Nós podemos fazer tudo de errado por causa dessas misericórdias do Senhor que não tem fim, que se renova toda manhã. Não, nós não podemos fazer de tudo. Nós não podemos errar continuamente por causa dessas misericórdias. Mas essas misericórdias, elas estão prontas para nos servir quando nós errarmos. São essas misericórdias de Deus que nos deixa de pé, ou que nos coloca de pé. São essas misericórdias do Senhor. São essas também
as consolações que faz com que nós possamos a ser felizes. São essas consolações que da tristeza nos traz para a alegria. É a consolação de Deus, é a consolação do Espírito de Deus na nossa vida. É Ele que vai nos consolando gradativamente. Ele é quem vai nos alegrando. Em um tempo, em um ano desse aí para trás, não lembro mais, a minha esposa estava grávida e nos últimos momentos o nosso filho estava bem, mas de uma hora para outra faleceu dentro dela. Quando ela teve, já estava morta. E eu congregava em uma igreja que um irmão falou para mim: mas como é que Deus pode permitir essas coisas? Você, presbítero, eu era presbítero na época, você, presbítero, um homem de exemplo, um homem que a gente não vê escândalo, e Deus fazer isso. Isto foi no mesmo dia que ela estava no hospital. Eu fui para a igreja, porque o Espírito Consolador é Ele quem nos dá força para isso. É Ele quem faz com que nós venhamos entender a situação que nós estamos passando. É Ele que vai conversando conosco e fazendo com que nós entendemos aquela situação que nós estamos passando. Por isso que eu costumo dizer: nós não estamos só. Engana-se aquela pessoa que acha que nós somos sozinhos. Nós temos um dono, e o dono chama-se Jesus. Ele é o nosso dono. Se você ainda não tem Jesus como o seu dono, passe a ter Jesus como o seu dono. A palavra de Deus vem aqui ainda, continuando dizendo, o versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, essa mesma consolação que nós recebemos de Deus, nós temos a capacidade de consolar alguém que está passando por um momento difícil, porque a consolação que você recebeu é a consolação de Deus, e esta mesma consolação você tem a capacidade de passar a outra pessoa, porque você recebeu essa consolação de Deus e passa para as outras pessoas. Ele diz aqui que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Com a mesma consolação que nós recebemos, nós podemos consolar a qualquer pessoa, porque foi a consolação de Deus. Por isso que é bom servir a Deus, por isso que é bom estar na presença de Deus. Venha o que vier contra nós, venha qual for a tribulação na nossa vida, venha qualquer dor na nossa vida, nós temos um Consolador, nós temos o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador das nossas vidas. Dos momentos em que nós estamos tristes, nós temos o Consolador para nós. Glória a Deus, aleluia. Ele diz aqui ainda, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação
consolação sobeja por meio de Cristo. As tribulações, elas são muitas em nossas vidas, porque nós servimos a Cristo. Assim como as tribulações de Cristo são muitas, as consolações de Deus para conosco também são muitas. De acordo com o tamanho da nossa tribulação, a consolação que vem de Deus para as nossas vidas é do mesmo tamanho da tribulação que nós estamos passando. Este é o Deus que cuida dos seus. Eu estou falando de um Deus que cuida de nós. Estou falando de um Deus que cuida daqueles que um dia se renderam aos seus pés. Estou falando de um Deus que cuida daqueles que um dia largou a bebida, largou as drogas, largou a prostituição e se rendeu aos pés do Senhor e disse: quero servir a Deus, prefiro servir a Deus, prefiro abandonar o mundo de uma vez por todas. Este Deus é Ele que cuida dessas pessoas. É Ele que cuida. Não vire as costas para Deus. Não deixe Deus. Diz aqui no versículo 5, 6, aliás: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Veja só. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação. Somos atribulados, mas nós vamos ser consolados. Essa é a vantagem de servir a Deus. Por que nós vemos muitas pessoas sendo atribuladas, mas não são consoladas? São atribuladas, não são consoladas, porque não tem Deus. Nós temos Deus. Há uma diferença, a Bíblia diz que há uma diferença de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus. Há uma diferença. Não podemos ser iguais àquelas pessoas que não servem a Deus. Nós somos diferentes. Nós não somos melhores do que elas, mas nós somos diferentes delas. Porque há uma diferença. A tribulação, ela vem nas nossas vidas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. No mundo tereis aflições. Quer fugir das aflições? Não adianta fugir das aflições, elas vão vir. Mas elas vão embora através da consolação de Deus nas nossas vidas. Essa é a vantagem de servir a Deus. Há um tempo para todas as coisas. É isso que nós temos que compreender na nossa vida. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas, um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há um tempo de sorrir, há um tempo de chorar, um tempo de plantar, um tempo de colher. Quando o seu tempo for o tempo de você sorrir, ninguém vai te entristecer, ninguém vai fazer com que você fique triste, porque é o tempo do seu sorriso, é o tempo da sua alegria. Glória a Deus. Mas também, quando você estiver triste, não adianta ninguém tentar te alegrar, porque não vai te alegrar, porque é o tempo que você está triste. Há um tempo determinado por Deus. Ah, mas fulano só vive sorrindo. Ah, não, é o tempo. Não adianta
dia é como 1000 anos para Deus. Então o tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo. As regras de Deus, os preceitos de Deus, os estabelecimentos de Deus são diferentes do nosso. Nós somos homens, somos totalmente diferentes de Deus. Deus é Deus, Deus é Espírito, Deus é o nosso Pai. Então há uma diferença muito grande. Então, ainda dizendo aqui na palavra de Deus, continuando aqui no versículo 6, mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados para a vossa consolação, a qual opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. É passar a tribulação e com paciência. Tem pessoas que estão atribuladas e começam a se desesperar, a contar para uma, a contar para outra, se desespera. A tribulação, ela ensina que nós tenhamos paciência. É por isso que nós não podemos pedir paciência para Deus, porque quando nós pedimos paciência para Deus, Ele nos dá a tribulação, pois a tribulação ela vai nos fazer com que nós tenhamos paciência. Quer pedir paciência para Deus? Se você pedir paciência para Deus, Ele vai te trazer tribulação, porque é a tribulação que vai fazer com que você tenha paciência. Veja aqui. Se somos consolados para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Somos participantes das atribulações, das aflições, mas também somos participantes das consolações de Deus. Passamos aflições, passamos a tribulação, mas na certeza que vamos ser consolados por Deus. Esta é a certeza, a convicção que nós temos que ter. Não adianta você contar para um e para outro. Quando você estiver passando em alguma situação difícil, não adianta você sair contando para as pessoas. Não vai resolver. Conte para Deus. Se você contar para Deus, Ele vai te consolar. Quando você estiver triste, não saia dizendo para as pessoas que está triste. Conte para Deus. Conte para Deus que Ele vai te consolar. Conte para Deus que Ele vai trazer a alegria para você. Ele vai trazer a alegria de volta para você. Conte para Deus. Ah, mas eu não suporto mais essa tribulação, essa aflição, isso que eu estou passando, eu não estou mais suportando. Você não está mais suportando porque você ainda não contou para Deus. Você está contando para as pessoas, mas não contou para Deus. Conte para Deus a sua aflição. Conte para Deus o que você está passando. Conte para Ele direitinho, que Ele vai te dar a consolação. Amém? Que Deus fale mais alto em seus corações. Amém? Deus abençoe a todos.